Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro enquanto a gente estiver no período de quarentena. Por enquanto, a gente vai trabalhar com aulas remotas, ou seja, eu aqui da minha casa faço os exercícios, passo alguns vídeos, falo sobre o nosso tema e vocês vão fazer a aula na sua casa, vão fazer os exercícios, vão me devolver esses exercícios. Então o nome disso são aulas remotas, porque a gente está num período de pandemia. A gente não pode ainda se encontrar presencialmente. Daqui a pouco, essa aula vai ter uma mudança, ou seja, vai ter um aplicativo, uma plataforma, onde eu vou poder ver vocês e vocês vão poder me ver. E aí nessa fase, a gente vai fazer as aulas práticas. Por enquanto, eu não vou dar ainda aulas práticas para vocês. Eu falo sobre um tema e vocês depois me respondem sobre esse tema. No encontro passado, a gente falou da vinda dos africanos, do continente africano, aqui para o Brasil, né? Como eles vinham e o que eles vinham fazer aqui, que eles vinham para cá para serem escravizados, né? Hoje, a gente vai falar sobre o local que esses africanos ficavam aqui no Brasil. Esses africanos, entre outras atividades, eles vinham aqui para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, trabalhar com algodão, trabalhavam também com a extração do tabaco. Nas cidades litorâneas, que é uma cidade litorânea, são cidades que ficam perto do mar, ou seja, Rio de Janeiro, Pernambuco. Esses africanos também trabalhavam como estivadores e também como barqueiros. O que é um estivador? Estivadores eram aquelas pessoas que pegavam as cargas dos navios e levavam para os armazéns. Quando esses africanos chegavam aqui no Brasil, eles eram vendidos, ou seja, eles eram tratados como uma mercadoria. Eles tinham donos, ou seja, era muito lucrativo trazer uma pessoa da África para vender no Brasil. Depois que eles eram vendidos, que as pessoas os compravam, iam para as fazendas, existia um lugar onde eles ficavam. Ou seja, nas fazendas, nos engenhos, existia um local chamado Casa Grande, que era onde os donos da fazenda moravam, e um local chamado Senzala, que era onde os africanos escravizados moravam. Esses lugares eram muito úmidos, eram galpões enormes, muito úmidos e não tinha higiene nenhuma. Lá eles ficavam acorrentados, para eles não poderem fugir, ou pelo menos para atrapalhar a fuga deles. Hoje, vocês vão ver um videozinho que fala sobre essas senzalas, e depois eu vou deixar umas tarefas, como sempre, para vocês me responderem. Então, vamos ao vídeo. As senzalas eram grandes alojamentos que se destinavam à moradia dos escravos nos engenhos e fazendas do Brasil Colônia e do Império do Brasil entre os séculos XVI e XIX. A palavra senzala se originou do termo quimbundo sanzala, através de dissimilação. A origem do termo é africana, valendo o mesmo que morada habitação. Essa expressão é conhecida desde a segunda metade do século XVI. Era o que Joaquim Nabuco, grande diplomata e abolicionista, dizia ser o grande pombal negro. Sempre em sua frente havia um grande tronco com uma corda para enforcar e surrar escravos, chamado de pelourinho. Como os escravos eram considerados pelos seus senhores como amaldiçoados por Deus e seres sem alma, os donos de fazenda achavam-se no direito de castigá-los, pois acreditavam que, fazendo isso, ganhariam uma bênção de Deus. Além de, com isso, colocar medo nos escravos, já que todos os castigos eram feitos em frente de todos os habitantes da senzala. As senzalas tinham grandes janelas com grandes grades e seus moradores só saíam de lá para trabalhar, apanhar e ir à missa. Os escravos praticamente sempre dormiam em palha ou em chão duro de terra batida. Os homens viviam separados das mulheres e das crianças.
Elas existiram durante toda a fase de escravidão, entre os séculos XVI e XIX, e eram construídas dentro da unidade de produção, um engenho, a mina de ouro ou uma fazenda de café. As senzalas eram galpões de porte médio ou grande em que os escravos passavam a noite. Muitas vezes, os escravos eram acorrentados dentro das senzalas para se evitar as fugas. Costumavam ser rústicas, abafadas, possuíam poucas janelas e desconfortáveis. Eram construções muito simples, feitas geralmente de madeira e barro, e não possuíam divisórias. Algumas fazendas do interior do Brasil preservaram essas senzalas, que hoje são visitadas como pontos turísticos. Elas mostram um aspecto muito importante da história do país, a crueldade com que os africanos foram tratados durante séculos no Brasil. Agora que vocês já viram o vídeo, vamos às tarefas. A primeira pergunta: em que os africanos escravizados trabalhavam aqui no Brasil? Segunda pergunta: qual era o nome do local onde os africanos escravizados moravam aqui no Brasil? Terceira pergunta: qual a origem do nome senzala? Quarta pergunta: qual era o nome do tronco que ficava em frente às senzalas? A última pergunta: como os africanos escravizados dormiam nas senzalas? De que forma eles dormiam? Então essas são as tarefas para vocês entregarem para a próxima aula.